bom dia para você que está aí nesse sábado maravilhoso acompanhando a nossa programação. Bem-vindos, Vivendo Bem-Estar no Ar. Eu estou aqui com a minha convidada de hoje, que é a nutricionista Graciane Guimarães. Bem-vinda, querida. Obrigada. Bom dia para todos. Coisa boa ter você aqui, viu? A gente já vinha tentando aí marcar essa pauta que é muito importante, que a gente vai falar um pouquinho, que infelizmente o índice, né, de pessoas com pressão alta vem aumentando, vem sendo bem alarmante, né, doutora? É verdade, esse número tem crescido muito, principalmente em adultos maiores de 18 anos, 30% da população tem hipertensão. Por que a senhora acha que vem crescendo tanto? Será que a gente está pecando muito na nossa alimentação? Coisas que a gente come que acha que é tudo bem, mas que, na verdade, estão só escondidas ali, né, os malefícios. Com certeza, a alimentação é um dos fatores, né, que predispõe à hipertensão. O sedentarismo também. Eu acho assim, o que leva essas pessoas a se alimentar mal é o estilo de vida. Né, essa correria que está hoje no dia a dia, as pessoas recorrem mais aos alimentos industrializados, que esses alimentos, né, ele tem o sódio na sua composição, que ele vai aumentar o sabor do alimento. A indústria alimentícia, né, usa esse artifício para aumentar o sabor dos alimentos e também para conservação. Então, o consumo exagerado desses produtos ricos em sódio, ele aumenta a pressão arterial. Agora, doutora, antigamente a gente via pessoas hipertensas com uma idade mais avançada. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem vários jovens, né, pessoas que às vezes não são nem acima do peso, são pessoas magrinhas ali, mas que são hipertensas. Perfeito. Antigamente não tinha tanto acesso a esses produtos industrializados como temos hoje em dia, né? E também o fast food, as comidas, né, pizza, enfim, isso auxilia muito o aumento da pressão arterial em indivíduos mais jovens. Doutora Graciane, a gente fala muito em termos de alimentação, né, mas existe a possibilidade de uma pessoa se tornar hipertensa só por questão genética? Olha, o fator genético, ele predispõe à hipertensão, assim como outros associados, tá? Que é a questão da alimentação, o sedentarismo, o tabagismo, a ingestão de bebida alcoólica e também tem o fator familiar, né? Então, eu não posso falar que ele é determinante, mas está, sim, incluído nessa listagem. E as pessoas acima do peso, elas estão mais propícias ainda, né, a se tornarem ou a serem hipertensas. Isso, o sobrepeso, né, é uma das causas da hipertensão e o contrário também é verdadeiro. Quando você consegue diminuir 5%, né, do peso corporal de um indivíduo obeso, tá, com sobrepeso, você tem a redução da pressão arterial de 20% a 30%. Olha aí, gente. Agora, tem cura? Tem como a gente... uma pessoa que é considerada hipertensa, ela tem como se curar disso ou não? Vamos falar do controle. Tá? A nutrição ela ajuda muito nesse controle. Tanto é que a gente vê que dietas hipossódicas, ou seja, com baixo consumo de sódio, ela consegue diminuir assim, num valor bem significante de pacientes que têm hipertensão resistente. Esses pacientes são aqueles que tomam acima de 3 medicamentos por dia e não conseguem controlar a pressão. Quando você entra com uma dieta equilibrada, na questão da qualidade dos alimentos, na questão do equilíbrio mesmo do sódio, a gente vê uma redução significativa da pressão. Agora, qualquer situação de pressão alta... não tem nada a ver da pessoa já se considerar ali hipertensa. A pressão ela pode ser alterada por algum outro motivo? Sim, é importante, né, se ele tiver alguma alteração, já procurar o médico, o cardiologista, para avaliar isso, que vai ser submetido a uma série de exames, e aí sim, diagnosticado ou não, né, esse paciente pode procurar o auxílio nutricional para intervir nesse aspecto, sim. Que eu li um pouco que às vezes até a pressão, a questão psicológica mesmo, os problemas, né, que a gente está tendo por um período, às vezes aí pode dar essa alterada. Então, realmente, alterou, já procura um médico, um cardiologista, né? Isso, com certeza. O estresse também está relacionado ao aumento da pressão. Tanto é que um dos tratamentos, né, indicado é a respiração profunda, lenta, a prática de yoga e também a questão de meditação, tá? Tudo isso no controle para não aumentar a pressão arterial.
Olha aí. A gente montou uma mesa aqui, né, doutora Graciane, nessa manhã de sábado para vocês, quase pertinho aí da hora do almoço, né, com alguns alimentos que são ok e com outros que a gente acha que é ok, mas que, na verdade, não nos fazem muito bem, digamos assim, né? Aqui desse lado tem alguns alimentos que têm uma concentração alta de sódio, é isso? Isso. Porque o hipertenso muitas vezes acha que é necessário só tirar o sal da alimentação e pronto, está resolvido o problema. Mas não é bem isso, tá? A quantidade indicada de sódio, aliás, vamos falar do sal, cloreto de sódio, sal de cozinha, por dia é 5 gramas, tá? Por indivíduo. E esses 5 gramas equivale a 2 gramas de sódio. Porém, vários alimentos industrializados têm essa concentração elevada do sódio. Vou dar um exemplo para vocês, que esse tempero industrializado, tá? Esse cubo, ele tem mais de 2 gramas de sódio. Ou seja, só ele, né? Durante o dia ali você já absorve metade do que você pode, na verdade. Olha, gente, ela separou aqui os 5 gramas de sal, né? Isso. De sódio. Que você pode... Olha para aqui, gente, como é pouquinho, tá vendo? É o que você põe na pipoca, praticamente, exatamente, né? Verdade. Então, a gente tem que realmente ter cuidado, né, com isso, porque é como ela falou, se você vai hoje em dia no supermercado, as opções de você consumir produtos industrializados são variáveis, né? E hoje em dia todo mundo quer tudo muito prontinho, como o macarrão instantâneo que está aqui, nosso grande amigo aí na correria. E né? vilão para hipertensos. É um amigo que a gente acha que é amigo, mas por trás já ele está cheio de sódio, justamente. O famoso pão francês, ele também tem uma quantidade elevada de sódio, tá? Então, quando o indivíduo consome 3 pães, durante o dia ele já consome a metade do que é indicado dessa quantidade de sódio, tá? A gente tem os molhos também, que são adicionados à salada, à alimentação, que ele também tem realçadores dos sabores, que são ricos em sódio. Ou seja, eles têm que ser substituídos na alimentação do paciente. É muito interessante, Daniele, quando a gente fala na questão da substituição, porque eu não trabalho muito a proibição dos alimentos. Vamos substituí-los? Como que a gente faz isso? Exemplo, o pão francês, ele pode ser substituído por batata doce, por macaxeira, que são alimentos naturais, que têm pouquíssima concentração de sódio. Então, o segredo sempre é esse, é substituir. Os temperos industrializados, né? Tira ele da cozinha. Comece a utilizar mais cebola, mais alho, mais temperos naturais que são até anti-inflamatórios. A gente pode usar o orégano, o açafrão, tem o cominho. Então, quando você consegue conscientizar o paciente, né, a mudar hábito alimentar, que eu acho que é isso que funciona, não é dieta. Dieta você tem um período de iniciar e de acabar. Verdade. Tá? Então, você tem que mudar esse hábito, introduzir novos alimentos, porque é isso, vamos falar, que ele não aprendeu ou desaprendeu com essa vida corrida, né? E que a gente consegue um grande resultado, tanto no bem-estar, faz o paciente perder peso, tá? E a gente vê o resultado na diminuição dos níveis pressóricos. As pessoas falam muito em atividade física, mas a atividade física, ela depende primordialmente disso aqui, da alimentação. Isso. Quando você consegue associar a atividade física, né, à alimentação, você tem um ganho imenso. Porque quando você pratica atividade física, consequentemente, você faz a alimentação correta, você se esforça mais para você alcançar o objetivo. Agora, doutora, saiu recentemente um dado também de que a obesidade infantil, ela vem também crescendo bastante, se igualando muito aí com os números dos Estados Unidos. O que acontece? É muito difícil controlar a alimentação da criança, principalmente quando ela está na escola, né? Como é que funciona essas trocas, né? Como é que a gente faz para ter aí essa artimanha para conseguir agradar o paladar daquela criança que vai querer o salgadinho, que vai querer, né, alimentos que são ricos em sódio? O segredo para você trabalhar com a criança é você trabalhar com o adulto. Porque a criança, normalmente, ela não tem acesso sozinha ao alimento. Então, quando você trabalha o adulto, os pais, principalmente, né, de mudar a sua alimentação dentro de casa, que a criança ela come aquilo que ela vê.
ela pede aquilo que ela tem acesso. Então, se você já começa esse hábito onde a criança fica maior tempo do dia que é em casa, é mais fácil você mudar essa questão da obesidade na criança. Existe vários tipos de sal, né, doutora? Tem um menos agressivo ou mais saudável, digamos assim, que a gente pode estar trocando também, utilizando nos alimentos? Tá. No caso do sal, a gente tem vários, como você falou, sal do Himalaia, sal marinho, né? Ele tem um teor mais reduzido de sódio, sim, porém eles são ricos em outros minerais, né? A vantagem dele por não ser um sal refinado, tá? Mas toma muito cuidado na quantidade que é ingerida ao longo do dia. Então, o mais importante é você equilibrar a dieta, no final do dia você ter um resultado, né, que não ultrapassa esses 2 gramas de sódio na alimentação. E para você fazer, né, essa contagem, é muito importante a substituição e um nutricionista que possa calcular um plano alimentar, né, direcionado para esse objetivo. Olha aí, a gente vai continuar com esse papo gostoso aqui, viu? Você fica aí que a gente volta rapidinho. Vamos para um rápido intervalo.